Quando a gente entra na igreja, ninguém ensina a gente a orar. Ninguém fala de oração. Tem um estudo, às vezes um estudo bíblico, a gente comenta, né? Mas a gente não tem uma iniciação para a oração. Aqui em Isaías capítulo 59, verso 16, Deus levou um susto. Deus levou um susto. 59, Isaías 59, 16, diz assim: viu Deus que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então Deus ficou maravilhado, Deus ficou assim, assustado, né? Porque não havia intercessor. Então, a nossa obra, ela não é, acho que nem 20% do que poderia ser, se nós tivéssemos mais intercessão, se nós tivéssemos mais oração. Então eu dizia que a gente chega na igreja e a gente não tem uma iniciação, né? Ninguém chama você, ninguém faz esse discipulado. Olha, vem aqui que eu vou te ensinar a orar, vem orar comigo, né? Vem à minha casa aprender a orar. Até porque eu não sei quem realmente sabe orar. Como começou a minha vida de oração? Totalmente inusitado. Totalmente inusitado. Nem fui na igreja. E nem foi com o pastor, e nem foi com o irmão. Vou contar a história. O meu navio estava no largo quer dizer, próximo, no mar fora, né? Na cidade de Leningrado, que era São Petrogrado, que agora é de novo São Petrogrado, na Rússia. A Rússia, pelo lado norte, é banhada pelo Mar Báltico. O Mar Báltico é que começa ali na entrada da Alemanha, Dinamarca, e ele vai até lá no fundo, que tem a Finlândia e a Rússia. E depois Letônia, Lituânia, por ali, Polônia. Então nós estávamos ali. O Mar Báltico, ele é salobro, ou seja, ele não é totalmente salgado. Então no inverno ele congela. A água salgada não congela, ou pelo menos não é qualquer frio que congela a água salgada. Mas a água salobra ou água doce, ela congela com facilidade. Então naquele inverno rigoroso, aquele ano foi um inverno muito rigoroso, então o Mar Báltico estava todo congelado. As pessoas andam, né? Já viram, quem conhece sabe que as pessoas andam, caminham. Tem um veículo que anda sobre o gelo, né? Ele é de propulsão de hélice, né? E assim eles se locomovem ali naquela região. O navio, para se locomover ali, ele precisa de um outro navio que é potente, chamado quebra-gelo. É um rebocador quebra-gelo. E ele vai na frente, quebrando o gelo, e o navio vai atrás antes que o gelo compacte novamente. Então a gente estava ali. Dentro do navio a temperatura é ambiente, 22, 24 graus, mas lá fora a temperatura era 36 a 38 graus, negativos. Então, eu tinha subido, fui lá na Copa dos oficiais, tomar um suco, meia da manhã, o navio já estava 7 dias parado ali, né? A tripulação fica um pouco sem ter muito o que fazer, e aí eu, no meio da manhã, eu fui lá tomar um suco. Quando cheguei lá, estavam 2 personagens, né? O taifeiro, chamado Bertrand de França, e o chefe dos taifeiros, chamado Adriano.
Aí eles conversavam por ali e tal. Eu vi o Adriano falar assim: estou orando de madrugada. Se você conhecesse o Adriano, você dava esse risinho também, entendeu? Porque o Adriano é mais ou menos o seguinte: as pessoas dizem que os marinheiros não prestam, né? Os marinheiros diziam que o Adriano não prestava. Para você ter uma ideia do sujeito, tá? A cada 3 frases do Adriano, podia tirar 2, sabe? O sujeito pernóstico, ordinário. Eu não quero que ele saiba que nós estamos falando mal dele aqui, mas era mais ou menos assim. Então, quando o Adriano diz assim: estou olhando de madrugada, aí eu me tive outra reação, né? Só que eu estava já saindo aí da Copa, pegando o salão e o corredor. Daí eu falei, eu rindo, aí eu falei assim para ele: tá bom, eu indo e falei: tá bom, então me chama. E aí eu ouvi lá atrás ele dizendo: vou chamar. O dia passou, né? Veio a noite, a gente conversa, faz um carteado até tarde, essas coisas, né? E daí fui deitar e dormi. Naquela época eu dormia 7, 8 horas. E aí fui deitar, dormi. Quando me acordei, foi com batidas na porta do meu camarote. Quando alguém batia à noite no meu camarote, é porque era problema. E a gente era treinado para estar 3 minutos no local do problema, porque mais de 3 minutos é complicado. Uma ocasião, eu fui chamado para estar lá no local do problema, e se eu tivesse chegado 1 minuto depois, o navio teria literalmente afundado. Literalmente afundado. Tinha arrebentado o que chamam o navio de anel principal, é aquele que faz a ligação entre o mar e a embarcação. Aquilo tem uma válvula, e aquilo ali havia arrebentado, e como eu conhecia a manobra, eu salvei o navio, literalmente salvei o navio. Fui o herói, né? Naquela ocasião ali. Bom, então batem no meu camarote. Para mim era meio da noite ainda, né? Batem no meu, eu corri, levo aquele susto, corri, quando abri a porta, para dizer quem era. Adriano, orando. Adriano. Era o Adriano. Ele estava todo encapuzado, né? Porque a gente ia sair, ia lá para fora, todo encapuzado, só aparecendo assim mesmo os olhos. E eu olhei para ele, cara, me deu uma raiva. Deu uma raiva. E ele falou assim para mim tranquilamente: vamos orar? Eu fiquei ainda processando, sabe? Eu bato a porta, entendeu? Xingo, mas tinham combinado, né? Quer queira, quer não, tinham combinado. E aí eu falei para ele: tá bom, aguarda aí que eu vou me vestir. Na verdade eu ia me equipar, né? Me equipar. Então me equipei, e aí lá vai ele na frente e eu atrás. Quando abriu aquela porta, né, para sair para o convés, tem a diferença de mais de 50 graus Celsius. E aí nós fomos, tinha levado muito, tinha acumulado gelo no convés do navio, e tinha só uma trilha onde os marinheiros iam e vinham lá na popa. E ele foi na frente por aquela trilha e eu fui atrás. Ele desceu para o que a gente chama de castelo de popa. É um lugar assim mais protegido, porque ainda estava ventando. A sensação térmica eu nem sei qual era, porque estava ventando. Em 3 minutos já não sentia mais aquilo, o nariz, né? Está na frente, ele tem esse problema. Aí ele deu uma descida, ficou por um negócio um pouco mais protegido, atrás de um mastro, né? Deu a volta, estava muito escuro. Muito escuro, dá para ver assim a silhueta dele. Aí ele ficou de frente para mim assim, né? Meio metro, 1 metro, e começou a orar. A sensação que eu tinha é que ele estava realmente falando com Deus. E ainda processava: como que pode esse miserável meu querido falar com Deus? Essa peste, como que pode? E eu fiquei ali olhando aquele sujeito orando,
saído expressões perfeitas na oração. Expressões perfeitas, uma oração bonita. E ele orou, e quando ele terminou, ele falou assim: agora o senhor ora. E aí eu imitei. Não sabia orar. Eu tinha visto aquilo. Aí eu fiz igual ele fez. E comecei a falar por entender que Deus estava ali. Essa foi a minha primeira oração. Agora eu vou falar para vocês a minha primeira oração que Deus atendeu. O primeiro milagre. Já estou arrepiado aqui dentro. Foi também no navio. Estávamos viajando, estávamos em alto mar, tudo estava assim tranquilo, distribuía, a minha função era de tipo imediato, segundo oficial de bordo nas máquinas. E eu distribuía as tarefas e, como sempre, eu procurava ficar sozinho, né? Aí no meu autismo, que eu não tinha a mínima ideia ainda, mas eu trabalho sozinho. Eu distribuía as tarefas e procurava fazer uma tarefa onde eu sozinho fizesse essa tarefa. Então eu estava lá, navio não é cidade, mas tem muitas praças. Eu estava numa das praças do navio, chamado Praça dos Compressores. Estava lá, é um lugar tranquilo. Os compressores são compressores de refrigeração. São compressores que alimentam a câmara frigorífica, um ou dois ou três porões frigoríficos, né? Então eu estava ali. Eu gostava daquele lugar, eu gostava de fazer aquele trabalho, eu tinha um domínio muito grande naquela área ali. Então eu estava ali. E ali pelas 9 da manhã, né, apareceu lá alguém, enviado lá, um cabo lá, e aí ele falou comigo, olha, oficial, o mecânico, eu sou o oficial tal, mecânico, pediu para o senhor ir lá embaixo, porque o motor número 2, está apresentando um determinado problema. Aí eu falei assim: olha, diz para ele fazer isso. Daí ele foi. Eu continuei ali. Daqui a pouco chega o próprio suboficial mecânico. Aí ele diz assim: olha, nós já fizemos isso, fizemos aquilo que o senhor mandou, mas ainda está tendo assim com a máquina. Aí eu falei para ele: bom, então você faz assim. Tá bom, daí ele foi. Isso vai demorando. Passa meia hora, depois passa mais meia hora, depois passa 10 meia hora e vem o oficial de serviço. Aí falou para mim: olha, nós já fizemos isso. Quando ele começou a falar, eu notei que eu já não tinha mais recurso. Eu já não tinha mais solução para o problema. Mas ainda tinha uma luz e falei para ele: olha, você faz assim, tal. Aí ele desceu. Demorou um pouco. Daqui a pouco chega o meu superior, o chefe. E aí ele chegou, e aí falou: ô Dois, ele me chamava de Dois. Acho que porque eu trabalhava por mim e por ele, né? Ô Dois, olha, é melhor você ir lá, porque tudo que você fez já... Aí eu já estava meio com medo. Eu já estava com medo. E assim, se eu não tivesse a solução do problema, ninguém tinha. Então ele falou, aí ele disse assim: pode deixar o trabalho aqui que eu faço. Você vai lá que eu faço. Aí daí não tinha mais como, né? Aí eu falei para ele: tá bom, eu já estou indo. Aí eu lembrei de Deus. E lembrei do Deus do Adriano lá, que orou. Aí tinha um paiol. O paiol é um depósito para cada departamento. Então tinha lá o paiol dos compressores. Esse paiol é aquela coisa que fecha e ninguém abre, né? Aquilo fechou. Se você apagar a luz, fica absolutamente, não entra ar, não entra luz, não entra nada, fica fechado.
Eu entrei naquele paiol e travei pelo lado de dentro. Apaguei a luz e fiquei lá, na mais absoluta escuridão. Que aliás eu gosto. Aí eu fiquei ali, fiquei processando. Eu não tinha nada, não sabia o que dizer, o que eu ia falar. Aí, qual era o meu problema? O problema era o motor número 2, o Arca Souza, que aparentemente não tinha solução o seu problema. Então eu falei com Deus assim: Senhor, eu vou descer lá embaixo agora e eu não sei resolver o problema. O Senhor, por favor, mande um anjo que entenda de motor Souza. E fui embora e disse, né? Seu lance. Quando cheguei lá onde estava o motor, estava todo mundo assim, tipo em roda assim, tipo assim, né? Vamos ver agora, bonitão. Né? Vamos ver agora o que você vai fazer, né? Aí eu já fiquei perturbado. Lembra que a gente esquece quem a gente é, tipo no meio da manhã? Eu fiquei perturbado, eu não já sabia mais quem eu era, se eu tinha falado com ninguém, nada, eu estava totalmente, todo mundo me olhando. Mas quando eu cheguei, eu percebi que o procedimento deles estava errado, a mim não ia dar certo. Aí eu já cheguei, sabe, metendo o pé na jato. Aí eu falei, não, pode parar, abre o motor. Tudo aí eles foram lá, abriram a tampa lateral do motor. Tudo bem. E agora? Eu olhei lá para o motor. Cadê o anjo? Esqueci de anjo, que nada. Estava tão perturbado. Eu não lembrava mais de nada, não lembrava nem quem eu era ali. Aí, o motor estava assim. Conserte, o motor estava aqui, assim do lado. A tripulação estava aí. O problema estava ali. O problema é mais ou menos o seguinte: sabe o acelerador do carro? O carro automático, você toca a chave, acelera e solta, né? Ele faz o comando. Então, isso já havia 40 anos atrás, desse tipo de motores de bordo. Você partia com ar comprimido, dava uma acelerada e soltava, e tem um motor elétrico que recebe o comando lá de cima, e esse motor elétrico é que comanda o acelerador dele. Só que é o seguinte: quando eles davam a partida e eles soltavam, o motor voltava e morria. Eles fizeram isso acho que 30 vezes. E o motor vinha e morria. Aí eles fizeram isso lá na partida aí. Eles fizeram isso na minha frente. Eu não estava vendo nada. Aí, a minha mão subiu e pousou em um determinado lugar do motor. Assim. Quando minha mão pousou, e ela pousou suave, minha mão começou a descer. Aí, eu fiquei pensando assim: por que minha mão está descendo? O motor está parado, isso aqui é ferro, tudo ferro. Por que minha mão está descendo? Aí eu olhei, vi a minha mão descendo, deixei a minha mão descer, desceu até parar. Eu falei: fecha o motor. Eles fecharam o motor. Aí eu dei a partida. Pá! Funcionou, eu fui embora. Meio que eu fui saindo, eu vi os olhares dele, né? Não sei se algum mexeu com a minha mãe, mas o fato é que eu saí e voltei lá para o meu lugar. Entrei no paiol onde eu tinha saído e eu dei um grito. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Passou, nós fomos almoçar. Quando voltei de novo para o meu lugar, fui fazer lá o meu serviço, minha tarefa lá. E quando foi lá pelas duas e pouco, apareceu lá o meu chefe. E aí falou: 2, a tripulação está chateada com você. Aí eu me assustei.
Eu falei, por quê? Ele disse, porque você deixou eles trabalhando lá na metade de um dia, e o problema é que você foi e resolveu lá em 2 minutos. Eles achavam que eu tinha um segredo que não quis dizer para ele, e que eu fui lá, fiz alguma mágica que eles não viram e consertei o motor. Aí eu olhei para ele assim, essas pessoas que não creem em Deus, não creem em nada, eu olhei para ele assim e falei, tá bom, eu vou falar para você, você não vai acreditar, mas eu vou falar. Embaixo daquele êmbolo tinha um colchão de ar, mas nenhum ser humano podia saber aquilo, só Deus podia saber. E Deus pegou minha mão e colocou ali. Como o peso da minha mão era leve, o ar foi escapando. Tipo assim, se você botar uma seringa, né? Botar o dedo aqui, não vai. Mas se você for assim, bem devagar, aqui não vai. E foi isso que aconteceu. Né? Eu falei para ele, olha, eu coloquei a mão ali e eu não vi. Eu coloquei a mão ali, então tinha esse colchão de ar, com o peso da minha mão, que não era muito, o ar foi escapando. E aí eu falei para ele, só uma pessoa sabia que ali dentro daquele cilindro de ferro, de aço, tinha um colchão de ar, que é Deus. Então, o senhor pode voltar lá para a tripulação e dizer que foi Deus que fez isso. E ele ficou assim, deu a volta e foi embora. Então, foi assim que eu aprendi a orar. Não foi na igreja, não foi que ninguém que soubesse orar, mas acho que Deus tinha a intenção de fazer de mim um homem de oração para ajudar a igreja, para ajudar as pessoas. Depois desse dia, eu passei a orar mais a Deus e houve a minha conversão mesmo, e eu tive um encontro assim com Deus depois daquela viagem que eu mencionei aqui uma noite, que a gente estava lá no Mar da Noruega, perto do Mar de Bahrein, quando uma tarde assim, aquela tarde longa do norte da Europa, eu comecei a fazer o pôr do sol. Às 6 horas, e o pôr do sol foi lá pelas 10 horas da noite, e que eu tive aquela primeira visita do Espírito Santo que eu não sabia o que era. Quando eu voltei daquela viagem, morava no Rio de Janeiro, e aí, eu caminhando uma tarde, lembro-me bem, era 10 para as 2 da tarde, e eu estava caminhando, e aí, eu vi uma voz, eu ia pegar uma ponte aérea, né? E na ponte aérea eu ia de Congonhas para Jabaquara, pegava um táxi lotação, ia para o porto, e o porto ia embora para o mundo. Então eu estava ali caminhando, quando eu vi uma voz, claramente eu vi uma voz que dizia assim, agora você vai sair da marinha, porque você vai ser um pastor. E eu parei assim pelo lado esquerdo assim, eu parei, olhei para trás, não vi ninguém. Aí eu abri marcha de novo, aí falou de novo, procura o nosso colégio. Catinho, que nosso colégio? Que negócio é esse? Procura o nosso colégio, porque você vai ser um pastor. Sabe assim, tipo uma bomba que estoura perto do ouvido da gente, que fica. Aquilo ficou zunindo no meu ouvido, na minha cabeça, e não parou mais. Até que eu encontrei um dia um rapaz no cais do Porto de Santos, Assílio Alves, nos conhece, estou Assílio, e lá ele me convidou para ir conhecer o nosso colégio. Ele não tinha nenhuma ideia. Olha, eu queria que você fosse lá conhecer o nosso colégio. Aí eu falei, esse lugar aí. Esse lugar aí que Deus falou, nosso colégio. Aí eu fui conhecer o então, chamava IAE, Instituto Adventista de Ensino. Eu fui lá. E lá eles oraram, tinha um quarto lá, eles oraram comigo lá.
Daí eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar. Esse é o lugar para o qual Deus me chamou.